Olha, será que está começando o dinizismo a tropeçar, a cambalear, a chegar ao fim desse ciclo vicioso que o Fernando Diniz tem? Porque duas derrotas seguidas, ainda mais do jeito que elas se apresentaram, preocupa. São derrotas bem preocupantes. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e, evidentemente, vamos falar da grandiosa vitória de virada do Atlético Goianiense contra o Fluminense por 3-2. Uma vitória que surpreende bastante. O primeiro tempo termina 2-1 para o Fluminense abre 2-0, há um pênalti marcado corretamente pelo Anderson Daronco, que diminui para 2-1. E um segundo tempo em que o Fluminense sofreu uma barbaridade e uma das piores atuações do Fluminense no comando do Fernando Diniz, porque apesar de ter produzido seu volume de jogo, 13 finalizações, 5 na direção do gol, o Atlético Goianiense, penúltimo colocado da Série A, e agora deve ter dado um salto maior, já vem de 2 vitórias seguidas, o que é importante para dar um fôlego extra e colocar de novo o Atlético Goianiense na briga para se manter na primeira divisão, né? Impressionante que o auxiliar assume o trabalho, né? Que, se não me engano, era do Eduardo Batista, e agora ele assumiu o trabalho e está com 2 vitórias seguidas, mas o Atlético Goianiense, esse time que está com todos esses problemas, finalizou 29 vezes. 10 no gol do Fábio. 10. E acabaram marcando 3 gols. O último gol até é a crueldade contra o dinizismo, né? O gol tem um desvio ali na zaga e tudo isso, mas não importa. 3 gols, né? E era para ter tomado mais. Vamos ser sinceros, porque no Atlético Goianiense produziu até para fazer mais. E se não fosse uma boa atuação do goleiro do Fluminense, o Fábio, eu acho que seria uma vitória ainda pior para o Fernando Diniz, que mostra aí alguns problemas ainda de se adaptar às circunstâncias, fazer alguns ajustes necessários, porque o Fluminense piorou no segundo tempo. Quem fez os ajustes necessários foi o Atlético Goianiense. Cresceu na partida, foi crescendo mais e mais, e não havia uma boa resposta. As modificações não solucionavam os problemas defensivos absurdos que o Fluminense teve. Porque assim, eu entendo o técnico que quer propor o jogo, que quer dar as cartas no poker, fazer o all-in, né? Sempre é legal colocar o all-in, né? Joga, aposta todas as fichas, numa tática arriscada, mas que se der certo tem uma recompensa muito grande. O problema é que você tem que também se preparar quando as condições não te permitem um all-in. Falando na linguagem de poker, quando você tem 2 as na mão, você pode fazer um all-in, são cartas valiosas, né? Mas você não vai fazer um all-in com um 2 e um 7 na mão. E é isso que o Fluminense estava tentando fazer. Estava arriscando demais, indo muito para o ataque, com uma defesa completamente desconexa, muito vulnerável, dando muitos espaços. E aquele negócio, quando a defesa dá espaço, não importa quem seja o treinador, uma hora os jogadores vão perceber as janelas e vão tentar aproveitar. E o que aconteceu foi isso, o Atlético Goianiense percebeu muitos espaços que o Fluminense estava entregando e produziram muito volume de jogo sem necessariamente estar com a bola no pé o tempo todo. Não se precisava trocar muitos passes para chegar à área do Fluminense e finalizar. E é um pouco espantoso, porque há pouco tempo atrás o Fluminense parecia um time para perseguir o Palmeiras. Agora perde para o Atlético Goianiense e começa a se descolar um pouco do Internacional, dependendo dos resultados, dando brecha para o Corinthians passar na tabela, por uma aproximação. O Atlético Paranaense perdeu para o Fortaleza, se não me falha a memória, mas dá uma brecha para o Flamengo, quem sabe até o Atlético Mineiro se aproximar, porque assim, esses tropeços são muito negativos. Esse é o tipo de jogo, para um time que está lutando por uma vaga direta à Copa do Brasil, tem que ganhar. Não pode jogar dessa maneira. Foi terrível a atuação do Fluminense. Perde com muitos méritos. Merecia demais a vitória do Atlético Goianiense, que, a meu ver, temos que falar do Atlético Goianiense, resiliência é tudo, espírito de luta. O time que quer sair de uma situação complicada tem que lutar até o final. O Atlético Goianiense hoje deu exemplo de um time valente, raçudo, buscou resultado, acreditou até o último momento que podia ganhar e sai com uma vitória gigante que pode impulsionar uma grande recuperação no final da temporada. O time foi prejudicado porque é um prejudicado mais ou menos bom, né? Porque foi bem nas Copas, conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Brasil, semifinal do Sul-Americana, alargou eliminações duras em ambos, né? Teve boas chances de avançar, perdeu nos pênaltis para o São Paulo do Rogério Ceni e, é claro, ali na Copa do Brasil sofreu aquela virada enorme ali do Corinthians. Então, a questão é que o Atlético Goianiense tinha até a condição de ir mais longe do que foi nessas competições e muito por estar focado mais nas Copas, até porque trazia um grande retorno financeiro, que é até bom para o ano econômico do Atlético Goianiense, desde, é claro, que mantenha-se na primeira divisão, porque se vai para a Série B, a cota de TV diminui significativamente, prejudica muito o orçamento da equipe.
era importante, né? E além do mais, né? Se vai que o time consegue ir para a final, vai que o time é campeão, né? Vai que tem essa chance. Então, o Atlético Goianiense deu uma priorizada nas Copas, o que era perfeitamente justificável, mas isso custou um bom desempenho nos pontos corridos. Não era um time para estar na penúltima posição. Mas agora, com foco total no Brasileirão, com um pouquinho mais de tempo para trabalhar, parece que o time consegue se encontrar um pouco mais e consegue abrir uma janela para quem sabe escapar da zona de rebaixamento. Ainda há tempo para se salvar, precisa de mais vitórias, mas não vai, se o time for rebaixado, pelo visto não vai ser por falta de entrega e dedicação, porque o elenco hoje lutou até o final e saiu com uma vitória maravilhosa. E o Diniz vai ter que fazer alguns ajustes, não pode ficar previsível demais, porque os técnicos brasileiros podem até não ser grande coisa taticamente, não podem ser geniais, mas não são bobos. Muito do que justifica a queda dos trabalhos do Fernando Diniz é isso. Um trabalho que até começa bem, tem bons momentos, mas em um certo momento fica previsível e ele não é capaz de fazer umas mudanças por muita teimosia e manter o estilo de jogo dele. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.